Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar sobre a duração do luto, né? Então, eu vou iniciar assim. A gente fazendo pesquisa no Google, aparece o quê? Aparece que o luto para a psicologia dura de 6 meses a um ano ou até 2 anos. Mas lá também aparece que tem o luto saudável e o luto é, patológico. O luto saudável é o seguinte: é quando a pessoa está no processo do luto, mas consegue voltar à sua rotina diária, consegue fazer as suas atividades normalmente. Agora, o luto patológico é quando as pessoas não conseguem voltar mais à sua rotina diária, não conseguem mais fazer as suas atividades que faziam normalmente. Então, esse luto patológico tem que prestar atenção, porque além do processo do luto, a pessoa pode estar em depressão, né? Tá estagnada, tá parada. Então, quando é assim, tem que procurar o médico, né? Para poder voltar à sua vida normal. É isso. Então, gente, iniciando falando isso, agora eu vou falar sobre a minha experiência no processo do luto, né? Sobre o meu tempo do luto de mim, de Cristina, né? Esquecendo o que está escrito no Google. Então eu vou me dedicar a falar a minha experiência pessoal. Então vamos lá. A minha experiência do processo do luto em relação ao tempo foi assim. Eu lembro que de 6 a 8 meses eu chorava muito de manhã, de tarde à noite. Era uma tristeza profunda, era uma saudade imensa, era uma dor terrível. E daí eu fui no psiquiatra, o psiquiatra receitou remédio e daí melhorou tudo, né? O remédio fez com que melhorasse a minha dor, a minha saudade, a dor, a saudade e a tristeza. Parece que esse remédio segurava as minhas emoções, sabe? Segurava o meu choro, segurava os meus nervos para mim não ficar à flor da pele. É isso. E também eu lembro que, é lógico, eu vou voltar a falar aqui, né, com a ajuda dos amigos, com os parentes, dos filhos e principalmente com a ajuda de Deus, né? Quando a gente volta para Deus, a gente pede ajuda para Deus, a gente consegue continuar novamente. Então, em relação ao tempo, foi isso, de 8 meses a 9 meses. Depois eu lembro que mais ou menos de um ano a 4 a 8 meses, de um ano a 4 e 8 meses mais ou menos, eu comecei a sair nos flashbacks, eu comecei a ter uma vida social, né? Comecei a sair com as amigas de novo para tomar café. Então, de um ano a 6 meses, a 9 meses, que eu voltei para minha vida social. E eu vou falar aqui para vocês a minha rotina diária aqui, para mim voltar, né? Porque desde que o Eduardo fez a passagem, é eu que fazia tudo na minha casa, né? O serviço. Só que assim, para dizer exatamente quando eu tive disciplina, quando eu comecei a fazer a tarefa, né, com disciplina, assim, voltar à minha rotina diária, né, porque o meu Eduardo ajudava a fazer tudo, agora eu estava sem ele, foi 2 anos, gente, para me acostumar a voltar à minha rotina de tarefa diária em casa, porque, né, eu sou bipolar e eu dependia emocionalmente do Eduardo, fazia tudo com ele, então para mim voltar a fazer tudo em casa, as tarefas do lar, demorou uns 2 anos para mim se adaptar, é isso, palavra certa, a fazer tudo com disciplina. E assim, gente, o que eu posso falar é que o luto, para mim, né, que já se passaram
3 anos e 7 meses, agora dia 2 de março vai fazer 3 anos e 7 meses, eu posso falar pela minha experiência que eu compreendi que, infelizmente, o luto não passa, né? Porque veja bem, como que você vai não lembrar mais de uma pessoa que te fez bem, que te acolheu, que te deu alegria e que você fazia tudo com você 24 horas, não tem como, né? Para todo lugar que eu olho na minha casa, para todo lugar de Campinas que eu vou passear, que eu preciso fazer compra na farmácia, enfim, eu lembro tudo do Eduardo, até hoje, todos os dias. Parece que o luto fica impregnado na gente, sabe? Afinal de contas, faz parte da nossa história, né? É da nossa vida. Então, infelizmente, o luto não sai da gente. O que acontece, que eu acho, é que nesses 2 anos que as pessoas falam, né? É que nesses 2 anos a gente aprende a conviver com o luto, né? A gente aprende a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e isso a gente aprende nesses 2 anos. Então, como eu falei, nesses 2 anos a dor alivia, a saudade alivia, a tristeza alivia, né? Que Deus faz com que alivie, graças a Deus. Mas a gente aprende a conviver com o luto e a gente aprende a lidar com as nossas emoções e sentimentos para a gente continuar a nossa caminhada. É isso. O luto não acaba. A gente só aprende a conviver com ele e a lidar com as nossas emoções e com nossos sentimentos, a controlar. É isso que eu queria falar. Estou repetitiva, mas é isso. E assim, gente, que eu falei da outra vez, né? Vou falar aqui novamente para quem não consegue voltar a atividades diárias, né? Para a vida, quem não consegue, realmente, além do luto, pode estar em depressão, tem que procurar ajuda médica. Isso é importante falar, né? E assim, gente, também o que me ajudou aqui é os vídeos, graças a Deus, né? Que ocupou boa parte do meu tempo e graças a Deus vocês me acompanharam. A dança, né? Fui para os flashbacks e isso parece que me salvou, parece que me deu uma esperança, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A dança me levou novamente à vida social, aos cafés da tarde que eu tomei com as minhas amigas, também retornou às minhas amizades, à vida social. Enfim, a gente vai retomando, né? Mas é difícil essa retomada, né? Mas graças a Deus a gente consegue, porque tudo se desestabiliza, né? A gente tem que se reestruturar, né? Novamente, né? Ressignificar a nossa vida, né? Porque a gente tem que aprender a viver sem aquela pessoa que estava do nosso lado até agora, né? Ainda mais quando acontece isso de repente, eu acho que isso é uma coisa mais difícil ainda. Eu acredito que seja uma coisa mais difícil. Mas a gente consegue. Graças com a ajuda de Deus a gente consegue, né? E, gente, o que eu posso falar aqui também é que, né? Eu tô lembrando agora, falar uma particularidade minha, que até hoje o Eduardo me ajuda até isso, né, no processo do luto, porque eu lembro que o Eduardo, meu marido, quando alguém fazia passagem, ele falava assim para mim, eu achava até ele frio, sabe? Ele falava assim para mim, olha, são coisas da vida, acontece, não adianta a gente ficar desesperado e a gente tem que continuar vivendo, né? Mas eu, olhando hoje, eu compreendi que ele estava certo. Porque, na verdade, o Eduardo, emocionalmente, né, sabia controlar as emoções dele. Ele tinha inteligência emocional, né? E eu sempre não tive inteligência emocional, sempre
O meu sentimento é a flor da pele, eu choro por qualquer coisa, e eu vejo hoje que ele está certo, ele tinha inteligência emocional. E essa inteligência emocional, gente, eu creio, né, que hoje é importante em todas as áreas da nossa vida, né? Eu procuro ler alguma coisa sobre a inteligência emocional para compreender melhor, se adaptar melhor à realidade que eu me encontro, né? Então, eu acho importante a gente estudar sobre inteligência emocional. E eu acho assim que ele era um espírito elevado também, né? Porque ele aceitava fácil as situações da vida, ele se adaptava fácil. E eu li, eu não sei em que época da minha vida que eu li, que quem se adapta às situações da vida, né, tem facilidade de se adaptar a qualquer situação da vida, vive mais feliz, é mais fácil viver a vida. E quem tem dificuldade a se adaptar às situações da vida, vive mais triste, sofre mais, né? É isso. Então a gente tem que aprender a ter inteligência emocional para a gente poder seguir a nossa vida, né? E também, gente, eu falei que eu fiz um curso de espiritismo 1 ano e meio, né? Isso também me trouxe consolo, porque eu creio que a pessoa que faz a passagem está no plano espiritual esperando a gente, né? Só foi antes. A gente também vai, não sabe quando, mas a gente também vai e todos vão se encontrar. Então isso também é um consolo, sabe? Para quem está passando pelo luto. Pelo menos para mim foi. Eu acho que é isso, gente. Infelizmente, eu volto a falar, o luto não passa. A gente aprende a conviver com ele e a gente aprende a controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Até hoje, eu penso no Eduardo, eu choro de vez em quando, mas o que que acontece quando eu choro? Daí eu consigo controlar minhas emoções. Eu choro, eu desabafo, dá aquele alívio, daí eu volto e daí falo para mim mesmo, vamos seguir em frente, Cristina. É isso que acontece, né? Mas é isso, gente. Eu não sei se eu pude ajudar com a minha experiência, né? Espero que sim. Não sei se eu fui repetitiva, se me desculpe, né? Mas é isso que eu posso falar sobre o tempo do luto, né? Sobre a minha experiência até hoje. Pode ser que mais para frente eu tenha outras coisas, né, para falar para vocês, mas hoje é isso, com 3 anos e 7 meses que eu estou passando pelo processo do luto. E, gente, também queria falar aqui que eu pretendo fazer uma live. Faz tempo que eu falei isso em outro vídeo, né? Mas não consegui fazer ainda nessa correria do dia a dia, né? Mas pretendo fazer sim. Eu acho que vai ser importante porque vai ser um complemento do meu canal para ajudar as outras pessoas que estão passando pelo luto, né? E eu espero, gente, quando fazer essa live, ter a companhia de vocês, né? Lá não vão me deixar sozinha, vão lá comigo firme e forte, tendo presença na live, por favor. Então, eu pretendo fazer um dia de semana lá para umas 8 horas da noite, 20 horas, né? E vamos ver se dá certo. Pretendo fazer assim, para vocês me perguntarem o que quiserem sobre o processo do luto. Se assistiu algum vídeo, ficou com alguma dúvida, né? Para vocês poderem perguntar o que quiser. É isso. Então, gente, fico por aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado pela companhia, obrigado pela escuta, obrigada pelo precioso tempo de vocês. E fico por aqui. Fiquem com Deus. Beijos.